Olá, estamos de volta. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Cássaro, eu sou mestre de Reiki e também sou professor de tarô e sou o administrador aqui, o produtor deste canal do YouTube, o canal do Arco BR. Gente, nós voltamos com o nosso quadro, o Desafio do Tarô, dessa semana. E eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês me sigam lá no meu Instagram, no Bruno Gio Tarô, vai aparecer aqui embaixo. Por que eu quero? Porque eu posto no Instagram, toda semana a gente libera lá uma jogada de tarô para vocês, para a gente poder discutir. E dessa vez a gente teve alguns comentários e eu gostaria de ler alguns comentários para vocês, para a gente poder também ter aqui um aprendizado também e ver quem acertou, quem não acertou. Vai ser divertido isso aqui. Gente, o desafio do tarô dessa semana fala sobre: os meus negócios melhoram? É uma pergunta que uma consulente me trouxe e através dessa pergunta a gente vai explorar aqui um pouquinho, né, como cada arcano está representando através do método Peladan. O método Peladan é um método de 5 cartas, é um método que todo tarólogo precisa conhecer, porque se você não conhece o método Peladan, se você não tem afinidade com ele, você está perdendo muito. É importante que você, como tarólogo, como tarotista, tenha esse método na manga, porque ele é um método coringa, ele responde quase todas as perguntas. O método Peladan, ele tem 5 cartas, a gente vai passar por cada uma delas, e no caso aqui desse jogo, ó, vai aparecer aqui, saiu a Roda da Fortuna, a Força, os Amantes, a Justiça e a Carta da Lua. E para tirar um pouquinho umas dúvidas e para ter uma informação adicional, eu puxei também essa carta aqui da Rainha de Ouros. Fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como fazer a interpretação desse jogo e como que eu interpretei na consulta desse meu cliente aqui. Uma coisa, antes de mais nada, já aproveita que você está aqui, que está rodando a vinheta, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação, também deixa o seu like nesse vídeo, porque dá trabalho fazer esses vídeos e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vem comigo! Olhando aqui dentro do Instagram, diversas pessoas comentaram a postagem desse nosso desafio aqui. O desafio ele foi criado justamente com essa intenção, com a intenção de jogar para vocês uma tiragem ou uma apresentação aqui de um pedaço de uma tiragem e vocês darem os seus pitacos, darem as suas informações. Muitas pessoas fazem isso nos grupos de Facebook. Só que nos grupos de Facebook a gente vê que há assim muitas orientações desconexas e nem sempre as pessoas elas respondem com o viés de ensinar. Elas respondem muitas vezes para se autoafirmar e para mostrar que elas são boas. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é trazer sempre conhecimento para vocês. Outra coisa importante, ajuda esse canal a crescer. Pega esse vídeo aqui, joga lá nos grupos de Facebook, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho sério. E esse trabalho aqui, ele tem o objetivo de divulgar e também de disseminar o tarô como ferramenta de autoconhecimento e como ferramenta de divinação. Vamos lá, gente. Algumas pessoas comentaram aqui na postagem. Então, a pergunta era: meus negócios melhoram? O método utilizado foi o Peladan. E as cartas que saíram foram Roda da Fortuna, na casa 1, a Força na casa 2, os Amantes na casa 3, a Justiça na casa 4 e no centro a Carta da Lua. Para complementar a Justiça, eu peguei também uma carta que saiu, que foi a carta da Rainha de Ouros. Vamos lá. A Pri_999, ela colocou assim: a resposta deste Peladan na minha interpretação é não. Não neste momento. As cartas conselhos seriam Justiça e Rainha de Ouros. Não entendi aqui como que a Pri fez a leitura desse Peladan, mas a gente vai depois destrinchar aqui como que deveria ter feito essa interpretação. A Edu Rolos, ela coloca: sim, principalmente se o dono agregar algumas pessoas para ajudar no negócio. Será que ela acertou? A Ingrid Laiane Antunes, ela escreve: acredito que a carta dos enamorados
traz amor, paixão ao trabalho, ou seja, colocar mais amor. Aí a Gepetra, ela respondeu o comentário da Ingrid. Não seria um apelo para aceitar parcerias? Uma possível sociedade? Então vamos ver se a Gepetra também acertou e se a Ingrid acertaram, né? A Reiki Amor Luz falou, melhoram. Vamos lá. Os conselhos do tarô. Escreveu, entendi que no momento ela está passando por altos e baixos e não está usando inteligência para resolver as coisas. Ela terá que fazer escolhas sérias para que esse negócio tenha sucesso. Entendi que está bastante iludido com toda essa situação, precisa agir mais com a razão e fazer escolhas certas para ter sucesso. Gente, não respondeu a pergunta. A pergunta é muito simples, se melhora ou não melhora. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque fazer uma análise só do momento atual não é, assim, salutar. A gente quer ver o futuro, né? Aqui nessa pergunta, meus negócios melhoram? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, assim, com essa flexão. Mas parece-me que aqui os conselhos do tarô tá caminhando aí para o conselho pura e simplesmente dito, né? Bom, vamos ver se houve aí uma convergência desses comentários, né, com o que se pretendia aqui em relação a esse nosso exercício e também nessa consulta. Então, antes da gente começar, eu sempre falo nas minhas aulas que é fundamental a gente ter uma visão da motivação do consulente. Então, a gente tem que bater um papo com o nosso consulente antes de começar a fazer a nossa leitura, porque esse consulente ele vai trazer algumas informações para a gente que nos confirmam ou nos direcionam dentro da consulta a caminhar para um lado ou para outro. Então, vamos começar primeiro entendendo um pouquinho quem é esse consulente. Esse consulente é uma pessoa que tem uma loja de roupas, né? Ela possui aí uma loja multimarcas e por conta desse momento atual do Brasil, ela está tendo algumas dificuldades aí para custear aluguel, energia elétrica e também para pagar os seus fornecedores. Essa pessoa, ela não tem uma loja nos grandes centros, é uma loja numa cidade do interior. E aí ela queria saber se os negócios melhoram, por quê? Porque a loja é a única renda que ela tem. Então, como que a gente faz essa leitura deste Peladã que está aparecendo aqui? Então, assim, primeiro a gente vai começar pela carta central, pela carta da Lua, que deve estar por aqui, ó. Essa carta da Lua, ela indica, gente, o seguinte: como está o estado atual do consulente perante o fato, perante a pergunta. Tarô, a gente só analisa se tiver um fato, se tiver uma pergunta, se tiver uma situação, se tiver algo no qual a gente possa se orientar dentro da vida daquele consulente. Veja se faz sentido o que eu estou falando. As pessoas são extremamente complexas, são extremamente diversas e também muitas vezes inconstantes. Imagina só eu querer falar algo da vida da pessoa, sendo eu falar de uma pessoa numa completude com uma única carta do tarô. Não dá, né, gente? Então a gente precisa o quê? A gente precisa filtrar qual é o aspecto daquela carta e qual é o tipo de pedacinho do ser humano, entre aspas, que a gente vai aplicar aquela interpretação. Isso tudo, gente, facilita muito o entendimento do tarô. Se vocês que já sabem aí que eu dou curso de tarô e que alguns aqui são meus alunos, comentem aqui embaixo como esse tipo de visão ajudou você a melhorar a sua leitura e a ser mais pragmático, a ser mais assertivo nas suas consultas. Vamos voltar lá para a carta da Lua. Então a carta da Lua que está aqui, eu tô todo invertido aqui, né? Aponto para cá, para lá, mas é aqui, ó. Esta carta da Lua aqui, ó, ela indica o seguinte, que este consulente, ele está vivendo um momento de angústia e um momento de intenso sofrimento. Por que essa lua representa isso aqui nessa casa? Porque essa lua, ela está sendo interpretada no aspecto mental e emocional. No método Peladã, esta carta central, que é a carta número 5, que é a carta pela qual eu estou começando a interpretar esse jogo, ela indica o estado mental e emocional do consulente perante o fato. É muito importante a gente tomar cuidado quando a gente interpreta um jogo para um consulente,
Porque algumas vezes a gente vai querer falar assim, olha, você é uma pessoa extremamente angustiada, extremamente... Não é a pessoa, é a pessoa perante esta situação. Então, em relação ao negócio dela, ela está angustiada, ela está um tanto quanto deprimida, talvez até sem energia para ir trabalhar, para fazer as suas respectivas movimentações. Bom, agora a gente vai para a carta que indica, eu estou tentando achar, achei aqui, ó, a carta que indica o positivo dessa situação, que é a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta que é muito mal interpretada. Já ouvi falar que a Roda da Fortuna representa que a pessoa repete sempre os mesmos ciclos. Não, gente, não vão por esse caminho. Roda da Fortuna representa os movimentos compensatórios do universo. Ela é uma das cartas de representação do karma. E nesse caso é o karma coletivo, é o karma da humanidade, é o karma das situações onde você não tem controle. Por exemplo, você nasceu aqui neste plano com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Isso não é livre-arbítrio. Você não escolheu qual sexo você viria. Este sexo, esta vinda sua já foi feita antes, né? Por exemplo, você trabalha numa empresa muito grande, numa multinacional, e de repente você perde o emprego, mas você era um bom funcionário, você não fez nada para merecer esse desemprego. E o teu chefe não te pagou também, tá? Imagina só, é uma roda da fortuna. São ações externas ao consulente que provocam mudanças dentro do contexto dele, da significância dele. Então, a primeira indicação que a gente tem com essa roda da fortuna aqui é de que qualquer coisa não depende do consulente. O momento atual vibra uma energia de inconstância, uma energia de movimento e de mudança, mas que não está nas mãos do consulente. Ele não tem nenhum tipo de poder decisório aqui. O objetivo desta carta, dentro do contexto do presente, na posição 1, no aspecto de luz, indica quais são as características deste fato que nós estamos analisando com o tarô. Então, aqui a gente pode interpretar que é justamente esse momento pandêmico, esse momento de dificuldade financeira, esse momento pelo qual o país está passando, que influencia esta energia do jogo do consulente. Então, é muito importante a gente prestar atenção que essa carta ela está aqui só para contextualizar. Ela não está aqui para dizer aconselhamento, nem para predizer futuro. Essa carta ela diz sobre contextualização. E do outro lado, no outro extremo aqui, né? Deixa eu ver se eu acho que está por aqui, ó. A gente vê o quê? A gente vê a carta da força. Aí a gente está olhando o aspecto de sombra, né? Então, qual é a característica de sombra da carta da força que está vibrando em relação a esse jogo? Então, a primeira coisa que a gente pode olhar é que a gente tem uma carta da roda da fortuna no aspecto de luz. Aqui do lado do aspecto de sombra da carta, a gente vê a carta da força, que indica o quê? Como este consulente está vibrando no presente, de tal maneira a restringir o seu processo evolutivo, ou atingir a evolução através dessa restrição. Então, quando a gente olha para a carta da força, ela também indica um certo receio, uma prisão desse leão, né, desses instintos. Então, a gente pode entender pela carta da força que este consulente, ele não tem nenhum tipo de vibração, ele não manifesta nenhum tipo de vibração no seu campo que faça ocorrer riscos. Ele está muito acomodado, ele está esperando pacientemente. Então veja que aqui a gente tem uma energia de luz que impulsiona para um estado evolutivo, que é a roda da fortuna, que vê uma mudança muito intensa, que traz uma mensagem de evolução através de mudanças que nós não temos controle. No aspecto de sombra, a gente vê a carta da força trazendo uma mensagem de que o consulente e que a energia que vibra nessa questão é uma energia de estagnação, uma energia de tentativa de retenção, de cuidado,
de não correr riscos, né? Aquela coisa de aprisionar o leão para controlar os seus impulsos. Vejam o seguinte, uma carta está destoando da outra, né? Então a gente tem o que aqui nesse processo? A gente tem um conflito que vai convergir justamente na carta da Lua. Então a gente vê esse movimento de dualidade muito forte aqui. Nós também podemos afirmar que este consulente não sabe quais direções, quais caminhos seguir. Então, a gente tem uma carta da Lua no centro, indicando que ele está bastante angustiado por conta, talvez, até mesmo dessa dicotomia, da necessidade de mudar, da necessidade de criar coisas novas, mas do conservadorismo que ele já possui e dessa restrição a questões de correr riscos. Bom, vamos lá, gente, passo a passo aqui na interpretação. Agora a gente vai para a carta número 3. A carta número 3, algumas pessoas interpretam como o caminho, como o desenrolar da situação, e outras como o aconselhamento. No meu caso aqui, desse jogo em específico, eu li essa carta não como caminho, não como o aconselhamento, desculpa, mas como o caminho. Como a situação se desenrolará nos próximos 6 meses. Então, a ideia aqui é compreender qual caminho vai acontecer nos próximos 6 meses a partir da tomada de consciência deste consulente em relação ao que está acontecendo. Carta dos Amantes. Carta dos Amantes, no âmbito do material projetada para o futuro, diz que os negócios desse consulente vão melhorar, tá? Prestem atenção. Já dá um indício de melhora nesses negócios durante o processo do caminhar, né? Então a gente fez aqui uma previsão para 6 meses, então nesses 6 meses a gente já vê que esses negócios vão melhorando, né? Só que a mensagem principal aqui e a mensagem atônica dessa carta é a formulação, é a realização de parcerias. Então a gente pode interpretar que no desenrolar desse processo, o consulente vai se associar a alguém. E aí a gente vai olhar a carta de resultado, que é a carta da justiça. A carta da justiça, no resultado, ou seja, daqui a 6 meses, ela indica uma recompensa por um trabalho bem feito ou um castigo por um trabalho mal feito. Basicamente, a justiça quer dizer isso. Você vai ser punido, você vai ser beneficiado pelas suas ações. Para a gente entender essa carta da justiça, a gente tem que entender qual é a carta que vem antes. Antes da carta da justiça, a gente vai encontrar sempre um carro. E depois da carta da justiça, a gente sempre vai encontrar uma carta do eremita. Observem o seguinte, a carta da justiça, ela indica um caminho onde o consulente não vai ter grandes ganhos financeiros, mas ele vai conseguir ajustar, ele vai conseguir resolver, ele vai conseguir sanar todos os problemas e todas as pendências existentes previamente. Então a gente pode dizer para esse consulente, olha, as coisas vão melhorar nos seus negócios e você vai conseguir ter aí uma quitação de dívidas futuras. Todas essas suas dívidas aí, dentro de 6 meses até 1 ano, vão estar todas liquidadas. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. Quando sai uma carta da justiça, pode indicar uma pessoa do sexo feminino fora da família, mas do ciclo social do consulente. Exemplo, um trabalho, pode ser uma prima de 2º grau, uma pessoa distante, pode ser uma sócia, né? Então, prestem atenção nesse conceito, por quê? Porque quando a gente vê que pode estar indicando um personagem, é importante que a gente utilize-se de um arcano menor para definir se é um personagem ou não. E aí eu peguei um arcano menor e eu coloquei sobre a justiça e saiu a rainha de ouros. Como é uma carta da corte, confirma a minha intuição que dizia que esta justiça estava representando uma mulher que viria ao encontro do consulente para auxiliá-lo. Quando a gente olha para a carta da Rainha de Copas, a gente sabe que é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente do que o consulente e do sexo feminino. Então veja que a gente pode afirmar, você vai conceber uma sociedade
com alguém que é muito mais experiente, que tem muito mais posses e também é do sexo feminino. Então, essa é a nossa previsão aqui. Respondendo à pergunta do consulente, os negócios melhoram? Melhoram, sim. Mas ele precisa se atentar a esse movimento de parceria. Bom, vamos entender se a gente consegue dar um conselho para esse nosso consulente, porque aqui a gente não viu conselho nesse Peladã, né? A carta 3, trabalhamos o desenrolar aí, o caminhar da situação. Então a gente pega a carta central, que é a carta que mostra como o consulente está perante o fato. É a visão mais intensa do presente, do momento presente dele. E em cima dessa carta a gente faz um aconselhamento. Sempre que a gente vai tirar um aconselhamento, a gente olha o arcano subsequente. Então a gente está olhando a Lua, a gente vai buscar o aconselhamento no Sol. Então a ideia aqui é que esse consulente ele tenha a energia, ele tenha vigor físico, ele tenha vontade de manter esse negócio. Ele se empenhe mais nesse processo e busque clareza, e busque entender, e busque compreender como fazer isso. Pessoas, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não concorda com a minha interpretação, não tem problema, mas eu quero saber por que você não concorda, então deixa o seu comentário aqui. E se você interpretou assim e acertou, também coloca aqui eu acertei para a gente saber que foi legal para você. Muitas gratidões, fiquem na luz e até o nosso próximo desafio do tarô.